e liberais exaltados. Desses 3 grupos vão surgir dois grupos. Os progressistas e os regressistas, que vão fazer disputa política. Progressistas e regressistas. Legal? Vamos colocar aqui então. Progressistas contra regressistas. Esses grupos, durante o segundo reinado, vão dar origem às 2 agremiações que praticamente se revezaram na condição política brasileira, que são o Partido Liberal, também chamado de Luzias, e o Partido Conservador, também chamado de Saquaremas. É isso aí. Está aí na sua tela, progressistas contra regressistas. Aí, opa, beleza. Olha uma característica fundamental para a gente compreender a rusga. Compreender o período regencial. A rusga está dentro do período regencial, Edenilson. Presta atenção, meu filho. Ocorrência de revoltas nas províncias, galera. Aconteceu uma série de revoltas, a coisa ficou preta, viu? Sabinada na Bahia, revolta dos malês, que foi uma rebelião de escravos também na Bahia, lá em Salvador, na capital da província. Balaiada na província do Maranhão, cabanagem que aconteceu na província do Grão-Pará, e a Revolução Farroupilha, que você também conhece como Guerra dos Farrapos, que aconteceu aonde? No Sul, no Rio Grande do Sul. Então, o período regencial foi recheado de revoltas, uma série de rebeliões. E a rusga o que é? É uma das rebeliões regenciais. Viu como está ficando fácil compreender todo esse processo histórico? Agora que a gente já pintou o quadro para você, mostrou todo o contexto político nacional, a gente pode voltar o nosso olhar de novo para a província de Mato Grosso, para a gente compreender o que foi efetivamente a rusga. Então, gente, a rusga aconteceu, é um movimento político, social, que aconteceu na província de Mato Grosso entre os meses de maio e setembro de 1834. A bem da verdade, a rusga foi deflagrada em 30 de maio de 1834. Legal? Um movimento de caráter sociopolítico, marcando uma disputa pelo poder, envolvendo, de um lado, os progressistas. Quem que eram esses progressistas aí, professor? Gente, os progressistas era a Sociedade dos Zelosos da Independência. Legal? Sociedade dos Zelosos, agora sim, Zelosos da Independência. É o grupo que vai liderar a rusga contra os regressistas. Quem que são os regressistas? O grupo que estava aglutinado na Sociedade Filantrópica. Sociedade Filantrópica era o grupo que tinha o poder político nas mãos nesse contexto. Legal? As condições socioeconômicas da província vão contribuir para a participação das camadas populares. A província de Mato Grosso enfrentava problemas econômicos, a bem da verdade, nessa época, gente. Vamos lembrar que a mineração estava em declínio, em franca decadência, não havia um produto específico para sustentar a economia de Mato Grosso. Então, uma das únicas atividades importantes eram a agricultura e também a pecuária, né, a criação de gado, além do comércio. E adivinha quem é que controlava o comércio na província? Os portugueses. Está percebendo? E a carestia, o que é carestia? É a inflação. A crise econômica vai contribuir decisivamente
para que grupos populares tomassem parte do movimento da rusga, participassem efetivamente. De que maneira? De maneira violenta, pessoal. Através de saques, através de roubos, através de, olha aí, assassinatos de portugueses, pessoal. Ocorreram alguns assassinatos de indivíduos ricos, de portugueses e alguns brasileiros ricos foram assassinados, porque essa galera considerava que a culpa por essa inflação, por essa carestia, por essa crise de abastecimento na província de Mato Grosso, era a culpa dos portugueses. Então aconteceram alguns assassinatos durante a deflagração da rusga, pessoal. Bom, a sociedade filantrópica, que é um dos grupos importantes que nós tínhamos nesse contexto histórico aqui em Mato Grosso, era formada basicamente por elementos portugueses e outros estrangeiros que estavam ligados ao comércio, controlavam o comércio aqui na província de Mato Grosso, pessoal. Esses elementos que também eram chamados de caramurus, está lembrado? Que a gente falou que eles eram os caramurus? Então, eles defendiam uma centralização do poder político, eram conservadores, portanto, e detinham estes indivíduos o controle do poder político na província de Mato Grosso. O presidente da província de Mato Grosso era ligado a esse grupo da elite comercial deste território. Do outro lado do ringue, quem é que estava? O grupo que liderou a rusga. Esse grupo era chamado de Sociedade dos Zelosos da Independência. Sociedade dos Zelosos da Independência, formado basicamente por elementos brasileiros. Haviam grandes proprietários de terra e haviam também pessoas ligadas às camadas médias. Pessoas que desempenhavam funções de profissionais liberais. Olha, haviam duas facções, duas alas dentro da Sociedade dos Zelosos. Haviam os moderados, que defendiam a tomada do poder político, queriam apenas chegar ao poder na província de Mato Grosso, e havia também um grupo que já era mais revoltado, né? Um grupo que já era mais radical. Os exaltados, esses aqui, queriam expulsar os portugueses da província de Mato Grosso. Então está aqui, olha só, a composição social da Sociedade dos Zelosos. Burocratas, elementos aí do governo, camadas médias, profissionais liberais, além de elementos que faziam parte da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, gente, é uma milícia criada pelo governo da Regência. Foi criada em 1831 pelo então ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó. E quem comandava essa Guarda Nacional eram os coronéis. Esses coronéis eram geralmente grandes proprietários ou grandes comerciantes. Legal? No caso aqui da província de Mato Grosso, o comandante da Guarda Nacional era João Poupino Caldas. Guarda bem esse nome, João Poupino Caldas, uma importante liderança da rusga. Ele era um liberal moderado. Então esse grupo moderado, pessoal, defendia então a exclusão dos portugueses dos cargos públicos. O grupo moderado queria tomar o poder político. Já o grupo exaltado, por sua vez, defendia a expulsão dos portugueses da província de Mato Grosso. O que eles gritavam? Morte aos bicudos. Quem eram os bicudos? Os bicudos eram os portugueses. Os portugueses eram chamados de bicudos. Não me pergunta por quê. Deve ser por causa do sotaque. Mas aí, morte aos bicudos. O grupo radical, os exaltados, queriam então a expulsão dos portugueses de Cuiabá, da província de Mato Grosso, e alguns defendiam inclusive até morte desses portugueses. Morte aos bicudos. Muito bem. A província de Mato Grosso, está aí
bonitona, a província de Mato Grosso, olha o mapa aqui na sua tela. A província de Mato Grosso era governada à época por este distinto senhor que já apareceu aqui no nosso quadro, que é justamente Antônio Correia da Costa, um rico latifundiário ligado à sociedade filantrópica, ligado ao grupo político dos Caramurus, pessoal, dos portugueses. Legal? No seu governo foi dado uma série de privilégios aos estrangeiros, aos portugueses e demais nativos que controlavam a atividade comercial na província de Mato Grosso. É lógico que isso causava muito desconforto, muito descontentamento por parte das camadas populares. Olha, os portugueses controlando a atividade comercial, eles vão ser responsabilizados pela alta dos preços dos produtos, pela famosa carestia. Então, o governo de Antônio Correia da Costa não era bem quisto, principalmente pelas camadas populares. E aí a gente vai ter uma preparação para a ocorrência do golpe, pessoal, porque a rusga basicamente foi um golpe, né? Uma tomada violenta do poder. Olha, estava combinado a ocorrência de um movimento armado que partiria da região do Campo do Ourique. Você já ouviu falar do Campo do Ourique? No tempo do Campo do Ourique, né? Tem a música lá do Henrique Claudinho. Muito bem, Campo do Ourique era um local onde se realizavam festividades aqui em Cuiabá, onde ocorria, por exemplo, as touradas. Meu amigo, tinha tourada em Cuiabá também, lá no século XIX. O Campo do Ourique é a região central de Cuiabá, mais ou menos aquela área onde atualmente se localiza o Palácio Pascoal Moreira Cabral, que é a sede da Câmara Municipal de Cuiabá, não é isso? É isso mesmo. Essa região era chamada de Campo do Ourique. E esse movimento armado da rusga teria início, como basicamente teve início, na região do Campo do Ourique. E o objetivo principal, um dos objetivos era a derrubada de Antônio Correia da Costa do governo da província de Mato Grosso. E o outro objetivo, aqui o objetivo dos exaltados, era a expulsão dos bicudos, ou seja, dos portugueses, que controlavam o comércio na província de Mato Grosso. Só que aconteceu um evento importante na antevéspera da eclosão da rusga, que foi a queda de Antônio Correia da Costa do cargo de presidente da província de Mato Grosso. O Conselho de Província afastou Antônio Correia da Costa do governo de Mato Grosso e indicou para ocupar esse cargo um líder moderado. Gente, o Conselho de Província já sabia da iminência do início de um movimento armado que poderia ser muito violento. Então, o Conselho de Província, que era o órgão que auxiliava o presidente no governo do território provincial, vai tentar colocar panos quentes, vamos dizer assim. A indicação de João Poupino Caldas seria uma estratégia política para tentar impedir a ocorrência de um movimento de tendência violenta nas ruas de Cuiabá. Perfeito? Então, a estratégia do Conselho de Província era impedir que ocorresse um movimento armado. Por isso que este cidadão, João Poupino Caldas, que era o chefe da Guarda Nacional, foi nomeado para o cargo de presidente da província de Mato Grosso.
Este outro indivíduo que aparece aqui na lousa, que eu coloquei aqui no nosso quadro, é o primeiro bispo de Cuiabá, Dom José da Silva Reis. O bispo Dom José vai ser outro personagem importante da rusga. O bispo Dom José, tem até uma praça no centro de Cuiabá, em homenagem a este bispo, né? No passado tinha até um terminal de ônibus, na época de Roberto França, que era o caos aquilo lá, meu Deus. Bom, o bispo Dom José, junto com o Poupino Caldas, vão sair às ruas de Cuiabá tentando impedir a ocorrência de atos violentos, tentando controlar a galera que estava ávida para matar português, hein? A galera queria eliminar, passar o rodo geral nos portugueses. Então, o Poupino Caldas, que está aqui, junto com o bispo de Cuiabá, o bispo Dom José, vão tentar impedir a ocorrência de atos de violência, mas não consegue não, gente. 30 de maio de 1834, eclosão do movimento da rusga, pessoal. Acontece a eclosão da rusga sob a liderança da Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai liderar esse processo, toma o quartel das guardas municipais, que ficava na época no centro de Cuiabá. Então as duas únicas milícias, os dois únicos quartéis militares de Cuiabá estavam nas mãos dos rusguentos, estavam nas mãos dos revoltosos. E aí vai ocorrer a face violenta da rusga, que foi o arrombamento de uma série de casas comerciais localizadas nos centros de Cuiabá, saques e assassinatos de portugueses. Alguns elementos portugueses foram assassinados. Quem não conseguiu correr foi para o saco, acabou morrendo. Então você vai ter um movimento nativista. Isso que vai acontecer. A população, as camadas populares vão para cima de quem? Dos portugueses, culpando os portugueses pela situação de carestia. Aí você pode se indagar a seguinte questão: mas essa participação das camadas populares aqui na rusga foi consciente, professor? Tinha uma ideologia por trás? Não. Aqui eles estão extravasando sentimentos, um sentimento de ódio, uma espécie de aversão a esse domínio econômico exercido pelos portugueses, que controlavam o comércio local. Então aqui é só extravasando o sentimento de opressão, o sentimento de ser inferiorizado nessa sociedade brasileira desse período histórico. Bom, aqui eu trago para vocês uma tela do pintor Moacir Freitas, retratando a eclosão do movimento da rusga. Estes soldados que você vê na tela são membros da Guarda Nacional, que participaram efetivamente da rusga. Está vendo aqui, ó, o arrombamento de uma casa comercial. Você pode ver, tem uma prateleira no fundo, onde a gente consegue visualizar algumas garrafas, alguns produtos, alguns mantimentos que são vendidos. Era uma espécie de armazém de secos e molhados. E este indivíduo aqui, bigodudo, é um português, é um bicudo, né? Que está sendo arrastado para a rua. Até o gatinho pulou ali. Ou seja, essa é a face violenta da rusga, com os saques, com os roubos e principalmente com alguns assassinatos de portugueses. Por isso nós podemos inclusive dizer que o capital da província de Mato Grosso evadiu. Esse ato de violência contra os portugueses endinheirados, os portugueses que controlavam o comércio aqui na província, vai promover uma evasão de divisa, gente, porque logicamente que muitos elementos portugueses vão deixar a província de Mato Grosso por causa dessa perseguição, por causa de toda essa violência.
Bom, vamos apresentar algumas das características principais da rusga. É basicamente uma luta política entre as camadas dominantes. Vai se voltar contra os comerciantes estrangeiros. Por essa razão tem uma conotação nativista. Gente, a rusga não visava nenhuma alteração socioeconômica. Não ia mudar a situação, não ia melhorar as condições de vida das camadas menos favorecidas, não. Lembra que é um movimento liderado pelas elites, um movimento que visava apenas a tomada do poder político. E vai ter um caráter violento com o assassinato de portugueses ricos. Esse movimento, gente, aconteceu Cuiabá, Santana da Chapada, Poconé e Rio Abaixo. Rio Abaixo é onde atualmente se localizam os municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. Então a rusga não ficou restrita a Cuiabá e Diamantino também. Estava esquecendo. Em Diamantino também aconteceu a rusga. Cuiabá, Chapada, Poconé, Rio Abaixo e Diamantino. O controle da rusga foi feito por um presidente de província, vamos anotar que isso é importante. Pedro de Alencastro foi o presidente de província nomeado para Mato Grosso pelo governo regencial. O Brasil estava vivendo o período das regências. Então, quando estourou a rusga, que aconteceu uma dualidade administrativa, de um lado você tinha o Poupino Caldas como presidente oficial da província de Mato Grosso, mas de outro lado você tinha os guentos, a Guarda Nacional e a Guarda Municipal de Cuiabá. Então, diante dessa dualidade administrativa, o que fez o governo central lá no Rio de Janeiro? Mandou Pedro de Alencastro para vir reprimir, acabar com essa bagunça, botar ordem no galinheiro, acabar com a rusga, pessoal. Então ele vem com o objetivo de promover a repressão às principais lideranças desse movimento. Detalhe, o senhor Poupino Caldas auxiliou Pedro de Alencastro no processo crime que foi instaurado para averiguar os principais responsáveis pela ocorrência daqueles atos tão violentos. Ou seja, Poupino Caldas bancou o tremendo X9, o cagueta, né? Dedo duro, entregou todo mundo. E ele, como ele não era bobo nem nada, percebeu que sua estada em Cuiabá ficava meio complicada, né? Então, em 1837, ele ia embora de Cuiabá. Ia deixar a província de Mato Grosso. Mas quando se preparava para sair, para aquela saída estratégica, eis que acontece um infortúnio. Ele é assassinado, porque Poupino Caldas vai ser visto pelos elementos que participaram da rusga, principalmente os exaltados, hein? Poupino Caldas vai ser visto como um traidor. E traidor, amigo, não tem vida fácil. Ele acaba assassinado em 1837. Perfeito? Bom, então vamos fazer algumas questõezinhas importantes para a gente fixar tudo aquilo que a gente comentou, que a gente estudou na aula de hoje. Uma aula bastante ampla, não é isso? Vamos lá, a primeira questão aqui do concurso da Secretaria de Fazenda, do ano de 2008, sobre a rusga, olha aí. Quanto à rusga revolta que se desenvolveu em Mato Grosso durante a regência, pode-se afirmar. Vejamos aí as alternativas, ela vem aí. Foi composta majoritariamente pelos caramurus, grupo político que desejava o retorno de Dom Pedro I e a volta do Brasil à condição de colônia. Gente, quem liderou a rusga foram os liberais, divididos em moderados
e exaltados. Era a famosa Sociedade dos Zelosos da Independência. Então essa afirmação, falsa, né? Está errada. Alternativa B. Havia uma forte articulação dos revoltosos com movimentos semelhantes que se desenvolviam no Pará, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Ora, eu falei em algum momento aqui da nossa aula que a rusga tinha ligações políticas, articulação com outros movimentos ocorridos nessa época no Brasil, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, Guerra dos Farrapos. Não, pessoal. Até porque, não se esqueça, pessoal, não se esqueça, a rusga é um dos primeiros movimentos, uma das primeiras, vamos lá, primeiras revoltas importantes, revoltas regenciais. Tudo bem? Sim, porque, olha só, a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, começou em 1835. Ou seja, começou depois da rusga. Na Bahia, a Sabinada foi em 1837, cara. Depois, muito depois. Né? No Pará, a Cabanagem começou em 1835. Ou seja, quando começaram esses movimentos, a rusga já tinha acabado. Então não tem nenhuma articulação entre revoltosos dessas distintas revoltas. Letra C. Foi um movimento popular, tendo sido plural em suas reivindicações, como a defesa da abolição da escravatura. Você está querendo me enganar, né? Tá de brincadeira comigo. Claro que não, pessoal. O movimento da Rússia foi elitista, cara. Teve até a participação de camadas populares, tudo bem. Mas para extravasar os sentimentos de opressão. Legal? Não visava nenhuma alteração socioeconômica. A abolição da escravatura? Você está de brincation with me, cara. Não dá. Errada essa afirmação. E letra D. Os liberais radicais, liderados por Poupino Caldas, desejavam, com a rusga, expulsar da província e exterminar o poder dos grandes comerciantes, proprietários de terras e de escravos. Espera aí, tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente está errado aqui, pessoal. Olha só, os liberais radicais, eles até desejavam expulsar os bicudos aqui da província de Mato Grosso. Tudo bem. Porém, eles não eram liderados por Poupino Caldas. Você lembra que eu falei? Poupino Caldas era um líder moderado e não exaltado. Está errada essa afirmação. Só por esse detalhe, professor? Só por esse detalhe, mas está errado. Está errado. Letra E. Foi organizada pela Sociedade dos Zelosos da Independência, composta por elementos da elite burocrática, profissionais liberais e componentes da Guarda Nacional. Opa, aí sim, verdade, até por exclusão, né? Se não fosse essa aí, tá de brincadeira. Letra E é a alternativa correta nessa nossa questão. Vamos fazer mais uma aí para fechar. Essa questão aqui foi para o concurso da SAD, da nossa gloriosa Secretaria de Administração. Ela começa com uma citação. Vejamos aí o que diz a citação. Viva a Constituição Brasileira, viva Dom Pedro II, morram os bicudos, pés de chumbo. Os gritos dos revoltosos ecoavam pelas ruas. Na escuridão da noite, apenas se ouvia o barulho dos machados e das alavancas arrombando portas. Os trechos acima fazem referência à rusga, movimento político-social que eclodiu em 30 de maio de 1834 em Cuiabá. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente essa rebelião. Vamos ver. Letra A. Liderada por negros... Peraí, vamos anotar isso aqui que é muito sério. Liderada por negros libertos e brancos pobres, influenciada
pelo ideário positivista. Olha a viagem do cara. A revolta exigia a imediata abolição da escravidão e o congelamento dos preços de aluguéis e de alimentos. Nossa, que viagem intergaláctica. Claro que essa afirmação aí é falsa, incorreta. Letra B. Representou os interesses dos partidários da Junta Governativa de Vila Bela, que promoveram a separação da região do resto do Brasil, pois não aceitavam a independência proclamada por Dom Pedro I. Nossa, outra afirmação esdrúxula, errada também. Letra C. Articulado pela Sociedade dos Zelosos da Independência, o movimento tinha inicialmente objetivos políticos moderados, mas assumiu um caráter violento na medida em que grupos radicais exigiam a expulsão dos portugueses. Nossa, mais do que certo. Verdade essa afirmação aí, gente. A rusga foi liderada pela Sociedade dos Zelosos da Independência. Tinham dois grupos, você se lembra muito bem. Os moderados e os exaltados. Os moderados queriam apenas a tomada do poder político. Os exaltados, por sua vez, desejavam a expulsão dos bicudos. Então essa aí está certa, a letra C. Só que para desencargo de consciência, que nós não somos bobos nem nada, vamos ler as últimas alternativas. Letra D. Obteve grande apoio das camadas médias urbanas e da burguesia manufatureira, que, influenciadas pelo liberalismo, defendiam a imediata proclamação da República. Moçada, a rusga foi um movimento republicano? Claro que não. Errado isso aí, gente. Nada a ver. Errada. E a letra E também tem aqui, refletiu a ação do Partido Brasileiro, pois os proprietários rurais de Mato Grosso defendiam o fortalecimento do poder imperial, contrariando a orientação federalista do Nordeste. Outra alternativa absurda, nada tem a ver com a nossa rusga. Portanto, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, afirmação correta, letra C de casa. Legal? Muito bem, então, gente. Terminamos, então, a nossa aula sobre a rusga, esse importante movimento social e político acontecido na província de Mato Grosso, na sua capital, Cuiabá, em 1834. Um grande abraço para você. Fique na paz. Te vejo na próxima. Valeu, pessoal!